Você já percebeu que, em alguns momentos da vida, parece que existe algo dentro de você, pedindo por mudança, mas ao mesmo tempo, algo te prende exatamente onde você está? Hoje, essa mensagem não é apenas mais um vídeo. É um convite para uma reflexão profunda sobre a sua mente, suas escolhas e o caminho que você está construindo todos os dias, mesmo sem perceber. Porque a verdade é simples, mas muitas vezes ignorada. Ninguém muda de vida por acaso. A mudança começa quando você decide mudar por dentro. Talvez você esteja aqui porque sente que pode mais, que existe um potencial dentro de você que ainda não foi totalmente explorado. E se isso for verdade, então você está exatamente no lugar certo. Ao longo desta mensagem, você vai entender como pensamentos, decisões e atitudes diárias moldam o seu destino de uma forma muito mais poderosa do que as circunstâncias ao seu redor. Mas antes de continuar, se esta mensagem fizer sentido para você, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda o canal a crescer e também mostra que você está comprometido com a sua própria transformação. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Tudo começa dentro da mente. Antes de qualquer conquista no mundo externo, existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você. A decisão de pensar como um vencedor. O destino não é algo que simplesmente acontece. Ele é construído primeiro no invisível, no território dos pensamentos. A maioria das pessoas vive como espectadora da própria vida, esperando que algo externo mude sua realidade. Mas os vencedores entendem uma verdade que poucos aceitam. A mente não reflete o destino, ela o cria. Você não está vivendo uma vida aleatória. Você está vivendo a consequência direta do que tem permitido ocupar sua mente todos os dias. Pare por um instante e reflita. O que estou alimentando dentro de mim quando ninguém está vendo? Medo ou coragem? Dúvida ou certeza? Limitação ou expansão? Porque aquilo que você repete mentalmente em silêncio se torna o roteiro da sua vida em voz alta. A mente é como um solo fértil. Tudo o que você planta cresce. Se você planta pensamentos de fracasso, colherá limitações. Se planta pensamentos de vitória, colherá possibilidades. E aqui está a verdade, que separa os que vencem dos que desistem. Ninguém escapa da própria mentalidade. Afirmação poderosa. Minha mente é o comando central do meu destino. Eu escolho pensar como um vencedor antes de ver qualquer resultado. Disciplina não começa nas ações. Começa nos pensamentos que você permite permanecerem em sua mente. E agora a pergunta que pode mudar sua trajetória. Se sua mente continuar exatamente como está hoje, que tipo de futuro ela está construindo para você? Porque no final, não é o mundo que define quem você é. É o que você pensa repetidamente, quando está sozinho com seus próprios pensamentos. Existe um momento na vida de todo ser humano que não pode ser ignorado. O instante em que tudo muda, ou permanece exatamente igual. Não é a sorte que define esse ponto. Não é o ambiente. Não são as circunstâncias. É uma decisão. A maioria das pessoas vive acreditando que um dia algo vai acontecer e finalmente as levará à vida que desejam. Mas os vencedores compreendem uma verdade incômoda. Nada muda até que uma decisão firme seja tomada dentro de si. Decidir é cortar o caminho de volta, é fechar a porta da dúvida e abrir o portal da ação. E aqui está o ponto mais perigoso da vida humana: a indecisão. A indecisão não faz barulho, ela não grita. Ela apenas paralisa lentamente, até que o tempo passe e a vida se torne um retrato do que poderia ter sido. Você já se perguntou quantas oportunidades morreram, não por falta de capacidade, mas por falta de decisão?
Quantas vezes você esteve diante de uma escolha e escolheu esperar mais um pouco? Mais um dia, mais um sinal, mais uma certeza que nunca chega. A vida não recompensa a hesitação. Ela responde à clareza. Afirmação poderosa. Eu decido com coragem, ajo com firmeza e assumo total responsabilidade pelo meu destino. A decisão verdadeira exige coragem, porque ela cobra um preço imediato, conforto, desculpas e ilusão. Mas em troca, ela oferece algo que poucos conhecem: direção. E quando você tem direção, o destino começa a se reorganizar ao seu redor. Agora pense profundamente. O que na sua vida ainda está parado simplesmente porque você ainda não decidiu de verdade? Porque no final, não é o mundo que te impede. É a sua falta de decisão que mantém o mundo como ele está. E quando você finalmente decide, o universo não resiste. Ele se ajusta. Existe uma lei silenciosa que governa todos os resultados da vida. Nada de valor é conquistado sem um preço. E esse preço quase nunca é financeiro. Ele é invisível, diário e muitas vezes desconfortável. O sucesso exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a entregar. Tempo de distração, hábitos fracos, pensamentos negativos, amizades que puxam para trás e, principalmente, a ilusão de que é possível vencer sem mudar. Os vencedores entendem isso cedo. Tudo cobra um preço e a vida que você tem hoje já foi paga por você, todos os dias, através das suas escolhas. A pergunta não é se você está pagando um preço. A pergunta é: qual preço você está pagando sem perceber? Porque enquanto alguns pagam o preço da disciplina, outros pagam o preço da negligência. Enquanto alguns pagam o preço do foco, outros pagam o preço da distração. Enquanto alguns pagam o preço da persistência, outros pagam o preço da desistência precoce. E aqui está uma verdade que poucos suportam ouvir. A dor da disciplina é temporária, mas a dor do arrependimento pode durar uma vida inteira. Você já se imaginou no futuro olhando para trás e percebendo que tinha potencial, mas não teve consistência? Que tinha sonhos, mas não teve disciplina? Que tinha oportunidades, mas não teve coragem de pagar o preço? Pare agora e reflita profundamente. O que você está evitando hoje que o seu eu do futuro vai te cobrar sem piedade? Porque o tempo não perdoa indecisos, não recompensa preguiçosos e não espera quem vive no conforto da repetição. A afirmação poderosa: eu aceito o preço do crescimento hoje para não pagar o preço do arrependimento amanhã. O verdadeiro vencedor não foge do sacrifício. Ele o entende como parte do processo de construção de algo maior. E é nesse ponto que poucos continuam. Porque quando o caminho exige esforço repetido, quando os resultados demoram, quando ninguém aplaude, é aí que muitos desistem. Mas os que permanecem entendem algo superior. O invisível está sendo construído enquanto o visível ainda não aparece. Uma semente não discute com o solo. Ela confia no processo. Assim também é o destino de quem decidiu vencer. Agora pense com sinceridade. Você está disposto a pagar o preço que a sua vida dos sonhos exige? Ou continuará pagando o preço silencioso da vida que você não quer? Porque não existe neutralidade no destino. Você está sempre pagando algo. E o vencedor apenas escolhe conscientemente o que vale a pena perder para conquistar algo maior. Existe uma força silenciosa que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente conquistam. Essa força não é talento, não é sorte e nem circunstância favorável. Essa força se chama disciplina. E a disciplina, ao contrário do que muitos acreditam, não é uma limitação. Ela é uma libertação. Porque sem disciplina, a mente é dominada pelos impulsos. Com disciplina, a mente se torna um instrumento de criação consciente do destino. A maioria das pessoas vive em um ciclo repetitivo. Começa motivada, mas não continua consistente.
Sente energia por alguns dias, mas desiste quando o conforto chama mais alto do que o propósito. E é exatamente aqui que o destino é decidido, não no começo da jornada, mas na continuidade dela. Como sabe esse nome? Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade, mesmo quando não há emoção, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. O seu futuro não está sendo definido pelo que você faz de vez em quando, mas pelo que você faz todos os dias. Você já parou para observar sua rotina? O que você repete quando ninguém está te cobrando? O que você escolhe quando não há pressão externa? Essas respostas revelam mais sobre o seu destino do que qualquer plano ou sonho que você já escreveu. Afirmação poderosa. Eu não dependo da motivação, eu dependo da minha disciplina diária e inabalável. A disciplina não nasce pronta. Ela é construída através de pequenas decisões repetidas, até que se torne parte da sua identidade. E quando isso acontece, você deixa de tentar vencer e passa a viver como alguém que já venceu em sua estrutura interna. Mas existe um inimigo invisível nesse processo: a busca constante por conforto. O conforto promete alívio imediato, mas cobra um preço altíssimo no futuro. Ele sussurra: descanse mais um pouco, comece amanhã. Você já fez o suficiente por hoje. E cada vez que você escuta essa voz sem questionar, você entrega um pedaço do seu potencial. Agora pare e reflita profundamente. Quantas vezes você escolheu o conforto e chamou isso de descanso, quando na verdade era apenas fuga? A disciplina exige coragem para dizer não ao que é fácil, para dizer sim ao que é necessário e para permanecer firme quando tudo dentro de você quer desistir. Mas existe algo extraordinário que acontece com aqueles que persistem nesse caminho. Eles começam a se tornar inabaláveis. Não porque não sentem dificuldade, mas porque aprenderam a agir apesar dela. A disciplina constrói algo invisível, porém poderoso: caráter. E o caráter é a fundação de todo verdadeiro sucesso. Sem disciplina, o talento se perde. Sem disciplina, a oportunidade é desperdiçada. Sem disciplina, o sonho permanece apenas uma ideia distante. Mas com disciplina, até o comum se transforma em extraordinário ao longo do tempo. Afirmação poderosa. Eu sou mais forte do que minhas distrações. Eu sou maior do que meus impulsos. Eu escolho o caminho da disciplina todos os dias. E agora uma pergunta que exige honestidade absoluta. Se você continuar exatamente com a disciplina que tem hoje, onde estará sua vida daqui a 5 anos? Porque o futuro não chega de surpresa. Ele é construído silenciosamente, dia após dia, através daquilo que você escolhe repetir. E quando você entende isso profundamente, você percebe que disciplina não é uma obrigação. É a ponte entre quem você é hoje e quem você pode se tornar. Existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Não é a inteligência que separa os vencedores dos derrotados, nem mesmo o talento. É a persistência. A persistência é a força que continua andando quando a emoção já se foi, quando a motivação desapareceu, quando os aplausos cessaram e quando ninguém mais acredita. É nesse ponto silencioso da jornada que os destinos são realmente definidos. Porque começar qualquer pessoa consegue, mas continuar até o fim é um privilégio de poucos. E aqui está uma realidade que precisa ser compreendida profundamente. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, mas por desistir cedo demais. Elas param a poucos passos da transformação, exatamente quando o invisível estava prestes a se tornar visível. Isso levanta uma pergunta que corta como uma lâmina. Quantas vezes você esteve mais perto do que imaginava, mas desistiu porque não viu resultados imediatos? A persistência exige algo que vai contra a natureza humana, a capacidade de continuar mesmo sem garantias.
Ela não depende de emoção, ela depende de decisão. Afirmação poderosa. Eu continuo mesmo quando não vejo resultados, porque sei que o resultado é consequência da continuidade. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Tudo o que cresce na vida cresce lentamente no início. Uma semente não vira árvore em um dia. Um rio não abre caminho na rocha em um instante. Como sabe isso tudo? Uma mente não se transforma em uma mentalidade vencedora em poucos esforços. Tudo que é grandioso exige tempo de construção invisível. E é nesse tempo invisível que a maioria desiste. Porque o ser humano moderno foi condicionado a querer resultados rápidos, recompensas imediatas e validação constante. Mas o destino não funciona assim. O destino responde à repetição. Agora pare por um instante e pense. O que está acontecendo? O que você já começou com entusiasmo, mas abandonou quando o processo ficou difícil ou lento? Quantas oportunidades você deixou morrer, não por incapacidade, mas por interrupção? A persistência é o que transforma a tentativa em conquista. E existe algo ainda mais profundo. Persistir não é apenas insistir em uma ação, mas insistir em uma identidade. É continuar acreditando em quem você está se tornando, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. Porque, no fundo, toda grande transformação começa primeiro como uma identidade invisível. Afirmação poderosa. Eu sou o tipo de pessoa que não desiste. Eu continuo até que o resultado apareça. Mas a persistência não é fácil. Ela é testada constantemente, testada pelo cansaço, testada pela dúvida, testada pelas críticas, testada pela falta de resultados, testada pelo silêncio do progresso. E é justamente nesse silêncio que muitos desistem. Mas os verdadeiros vencedores entendem algo essencial. O silêncio não é ausência de progresso. É o período em que tudo está sendo construído abaixo da superfície. Assim como uma árvore fortalece suas raízes antes de crescer para cima, o ser humano também precisa fortalecer sua estrutura interna antes de alcançar resultados externos. E agora uma pergunta inevitável. Você está disposto a continuar mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando nada parece estar acontecendo? Porque é nesse ponto que o destino começa a escolher quem realmente merece avançar. A persistência não é apenas uma qualidade, ela é uma prova de identidade. Ela revela quem você realmente é quando a motivação já não está presente. E aqui está a verdade mais poderosa deste capítulo. Não é o mais forte que vence, nem o mais inteligente, mas aquele que simplesmente não desiste. Afirmação poderosa. Eu me recuso a desistir. Minha persistência é maior do que qualquer obstáculo. E quando você continua, mesmo sem sinais, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, algo extraordinário começa a acontecer. O mundo começa a se reorganizar ao seu redor. O impossível começa a perder força. As portas começam a se abrir. Não porque o caminho ficou fácil, mas porque você ficou inquebrável. E agora, a pergunta final deste capítulo não é leve. Se você continuar por mais um ano exatamente onde está, ou persistir mais um pouco além do que normalmente desistiria, quem você se tornaria? Porque no final o destino não premia quem tenta. O destino recompensa quem não para. Existe uma força invisível que antecede toda conquista visível. Antes de qualquer vitória se manifestar no mundo externo, ela já foi concebida dentro de um estado mental específico, a fé. Mas não estamos falando de uma fé passiva, vazia ou dependente de sorte. Estamos falando de uma fé ativa, disciplinada, quase estratégica. Uma fé que pensa, age e se comporta como se o resultado já estivesse em construção. A maioria das pessoas acredita apenas quando vê. Os vencedores veem porque primeiro acreditaram. E aqui existe uma inversão fundamental de realidade que poucos compreendem.
A vida não responde ao que você vê. Ela responde ao que você sustenta dentro de si com consistência emocional e mental. Você já se perguntou quantas oportunidades você nunca perseguiu simplesmente porque não acreditou ser possível? Quantos sonhos foram enterrados não pela falta de capacidade, mas pela falta de crença? Afirmação poderosa. Eu acredito antes de ver. Eu construo antes de receber. Eu ajo antes da confirmação. A fé é o combustível da persistência. Sem ela, qualquer obstáculo parece definitivo. Com ela, qualquer obstáculo se torna apenas uma etapa. Mas existe um teste silencioso que a vida impõe. O intervalo entre a decisão e a manifestação. Esse é o período onde nada parece acontecer. Onde o esforço parece invisível. Onde o mundo externo não devolve nenhuma confirmação imediata. E é exatamente nesse intervalo que a fé é revelada. Porque acreditar quando tudo está dando certo é fácil. Difícil é acreditar quando ainda não há sinais. E é aqui que muitos desmoronam. Eles confundem silêncio com ausência de resultado. Confundem demora com negação. Confundem processo com fracasso. Mas o vencedor entende algo mais profundo. O invisível sempre precede o visível. Agora pare e reflita profundamente. O que você já abandonou no meio do caminho simplesmente porque não viu resultados rápidos o suficiente? A fé verdadeira não nega a realidade. Ela a transcende. Ela permite que você haja como alguém que já venceu, mesmo quando o mundo ainda não refletiu isso. E essa postura muda tudo. Porque quando você age como vencedor, sua mente começa a reorganizar suas decisões. Quando suas decisões mudam, seus hábitos mudam. Quando seus hábitos mudam, sua realidade muda. Tudo começa no invisível. Afirmação poderosa. Minha fé é mais forte do que qualquer evidência temporária. Eu confio no processo mesmo quando não vejo. Mas a fé também exige responsabilidade. Não basta acreditar, é preciso agir em coerência com aquilo que se acredita. A fé sem ação é apenas ilusão. A ação sem fé é desgaste. A união dos dois é transformação. E agora surge uma pergunta inevitável. Você está apenas esperando que algo aconteça? Ou está se comportando como alguém que está fazendo acontecer? Porque o universo não responde ao desejo isolado. Ele responde à repetição consistente de crença, paz, ação. E existe algo ainda mais profundo. A fé não muda apenas o futuro. Ela muda o presente. Ela muda sua postura, muda sua energia, muda sua forma de enxergar problemas, muda sua reação diante das dificuldades. Enquanto outros veem obstáculos, você começa a ver caminhos. Enquanto outros veem impossibilidades, você começa a ver possibilidades. Afirmação poderosa. Eu enxergo além do que os olhos mostram. Eu enxergo com a mente que acredita. Mas a fé será testada. Ela será testada quando você estiver cansado, quando estiver sozinho, quando não houver apoio, quando não houver resultado imediato. E nesses momentos, você terá duas escolhas: recuar para a dúvida ou avançar com confiança. E é aqui que o destino começa a separar os que sonham dos que realizam. Porque no final, a fé não é apenas acreditar que algo pode acontecer. É viver de forma que torna inevitável que aconteça. E agora a pergunta final deste capítulo ecoa profundamente. Se você acreditasse 100% que não pode falhar, o que começaria hoje que ainda está adiando? Porque a fé verdadeira não espera o futuro. Ela começa a construí-lo agora. Existe um inimigo que não faz barulho, não aparece de forma evidente e raramente é reconhecido a tempo. Ele não destrói sonhos de forma brusca. Ele os corrói lentamente, por dentro. Esse inimigo se chama dúvida. A dúvida não precisa de força para vencer você. Ela só precisa de espaço.
Um pequeno espaço na mente já é suficiente para enfraquecer a coragem, paralisar a ação e transformar certeza em hesitação. E é assim que grandes vidas são interrompidas antes mesmo de começarem a florescer. A dúvida não diz, você não consegue. Ela diz algo mais perigoso. E se você não conseguir, e nesse e se, muitos sonhos morrem. Porque o ser humano foi treinado a buscar garantias antes de agir. Mas a vida dos vencedores nunca oferece garantias, apenas oportunidades. E aqui está uma verdade profunda. A dúvida não aparece porque você é fraco. Ela aparece porque você está prestes a crescer. Você já percebeu como ela surge justamente quando você está perto de dar um passo importante? Quando você vai começar algo novo? Quando você está prestes a mudar de vida, quando uma decisão pode te tirar da zona de conforto, é nesse momento que a dúvida sussurra mais alto. Afirmação poderosa. Eu não permito que a dúvida governe minha mente. Eu escolho a certeza da ação. Por favor. Mas existe algo ainda mais perigoso do que duvidar dos outros. Duvidar de si mesmo. Autoconfiança não é um dom natural permanente. Ela é construída, testada e fortalecida diariamente. E toda vez que você cede à dúvida, você enfraquece essa estrutura interna. Agora pense profundamente. Quantas oportunidades você já perdeu, não porque não era capaz, mas porque duvidou de si mesmo no momento decisivo? A dúvida cria uma ilusão de segurança. Ela tenta te proteger do fracasso, mas ao fazer isso, também te afasta do sucesso. Porque quem nunca se arrisca, nunca avança. E o destino não recompensa a hesitação. Ele recompensa movimento, afirmação poderosa. Eu ajo mesmo com medo. Eu avanço mesmo com incerteza. Eu confio mais na minha ação do que na minha dúvida. Mas existe uma verdade libertadora. A dúvida não desaparece completamente. Ela é substituída. Ela é substituída pela prática, pela repetição, pela evidência construída através da ação. Cada passo que você dá, apesar da dúvida, enfraquece esse inimigo silencioso. E cada vez que você escolhe agir, você fortalece algo muito mais poderoso, a confiança. E aqui está o ponto de virada deste capítulo. Ninguém elimina a dúvida pensando mais. Elimina agindo mais. Agora pare por um momento e reflita. O que você já sabe que precisa fazer, mas continua esperando ter certeza absoluta antes de começar. Porque a certeza não vem antes da ação, ela nasce dela. E quando você entende isso profundamente, algo muda dentro de você. Você para de buscar garantias e começa a criar resultados. E é nesse instante que a dúvida perde força, porque ela não sobrevive em movimento. Afirmação poderosa. Minha ação é maior do que minha incerteza. Eu escolho agir, mesmo sem todas as respostas. E agora a pergunta final deste capítulo não pode ser ignorada. Você está deixando a dúvida escrever o roteiro da sua vida? Ou finalmente vai assumir o controle da sua história? Porque no final, a dúvida não destrói sonhos. Ela apenas convence você a desistir deles antes de tentar. Existe uma força rara, quase esquecida no mundo moderno, que separa aqueles que vivem de forma dispersa daqueles que constroem algo verdadeiramente grandioso. Essa força se chama foco. Mas o foco não é apenas concentração. O foco é disciplina mental aplicada de forma contínua em uma única direção, até que o invisível se torne inevitável. A maioria das pessoas não falha por falta de oportunidades, mas por excesso de dispersão. Elas começam muitas coisas, perseguem muitos caminhos, tentam muitas direções e acabam não aprofundando nenhuma. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Vencer não é sobre fazer mais coisas, mas sobre fazer as coisas certas com consistência absoluta. O mundo moderno foi desenhado para destruir o foco,
Notificações, distrações, opiniões, comparações, urgência constante. Tudo isso fragmenta a mente humana até que ela perca sua capacidade de profundidade. E uma mente sem profundidade nunca constrói nada sólido. Agora pare e observe com sinceridade. Em quantas direções diferentes sua atenção tem sido puxada todos os dias? Porque onde sua atenção vai repetidamente, sua vida inevitavelmente segue. Afirmação poderosa. Meu foco é minha arma mais poderosa. Eu escolho uma direção e avanço sem distração. O foco exige renúncia, e renúncia exige maturidade. Você não pode construir um império mental enquanto tenta agradar todas as distrações ao mesmo tempo. Os grandes vencedores entenderam algo essencial. Cada sim que você dá ao irrelevante é um não silencioso ao seu destino. E esse é o preço do foco. Escolher. Escolher uma direção. Escolher um propósito. Escolher ignorar o que não constrói. Escolher permanecer mesmo quando o mundo chama para outros caminhos. E aqui surge uma pergunta inevitável. O que na sua vida está consumindo sua energia sem te levar a lugar nenhum? Porque o foco não é apenas sobre o que você faz. É também sobre o que você elimina. A eliminação do irrelevante é o início da grandeza. Afirmação poderosa. Eu elimino distrações e protejo meu destino com disciplina mental. Mas o foco também é testado pelo tempo. No início, tudo parece fácil. A energia é alta, a motivação está presente e o futuro parece próximo. Mas com o passar dos dias, o entusiasmo diminui. E o que sobra é apenas o compromisso. E é nesse ponto que muitos se perdem. Porque eles confundem falta de emoção com falta de progresso. Mas o verdadeiro progresso quase sempre é silencioso. Uma árvore cresce sem barulho. Um rio abre caminho na pedra sem pressa. E um vencedor constrói sua vida sem necessidade de validação constante. Agora reflita profundamente. Você consegue continuar focado, mesmo quando não há resultados imediatos para te motivar? Porque o foco verdadeiro não depende de emoção. Ele depende de propósito. Afirmação poderosa. Eu permaneço focado mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Meu compromisso é maior do que minha impaciência. Existe também um inimigo oculto do foco. A ilusão de produtividade. Fazer muitas coisas dá sensação de movimento, mas não necessariamente gera progresso. E muitos confundem movimento com avanço, mas o avanço real é profundo, não superficial. É como cavar um poço. Cavar em muitos lugares ao mesmo tempo não gera água, mas cavar profundamente em um único ponto, sim. E agora uma pergunta que exige honestidade total. Você está realmente avançando ou apenas se mantendo ocupado? Porque a diferença entre um e outro define destinos inteiros. Afirmação poderosa. Eu escolho profundidade ao invés de dispersão. Eu construo com foco, não com pressa. E aqui está uma verdade final deste capítulo. O foco não apenas melhora sua vida, ele redefine sua identidade. Quando você aprende a focar, você se torna alguém confiável para si mesmo. E isso muda tudo, porque a confiança nasce da consistência. E a consistência nasce do foco. E agora, a pergunta final ecoa como um chamado. Se você mantiver foco absoluto por um ano inteiro em apenas uma direção, quem você se tornaria? Porque no final, não é o mundo que dispersa você. É a falta de escolha firme sobre onde colocar sua energia. E quando você aprende a focar, o mundo inteiro começa a se reorganizar ao seu redor. Existe uma diferença profunda entre aqueles que vivem limitados pelas circunstâncias e aqueles que conseguem expandir a própria realidade. Essa diferença não está no ambiente em que nasceram, nem nos recursos que tiveram no início da jornada, mas na forma como interpretam o mundo ao seu redor.
A mentalidade de abundância não é simplesmente acreditar que há mais para todos. Ela é uma forma de enxergar a vida como um campo infinito de possibilidades, onde cada desafio contém uma oportunidade escondida e cada dificuldade pode se transformar em um ponto de crescimento. A maioria das pessoas foi condicionada a pensar em termos de falta. Falta de dinheiro, falta de tempo, falta de oportunidades, falta de apoio. Esse tipo de pensamento, quando repetido ao longo dos anos, não apenas limita as ações, mas também restringe a percepção da realidade. O indivíduo passa a enxergar o mundo através de um filtro estreito, onde tudo parece escasso e difícil. Mas há outro grupo de pessoas que desenvolve uma percepção completamente diferente. Elas não ignoram os desafios, mas também não permitem que os desafios definam os limites da sua visão. Em vez de focar no que falta, elas procuram entender o que pode ser criado, construído ou melhorado a partir do que já existe. Essa mudança de perspectiva altera completamente o comportamento humano. Quando uma pessoa acredita que há possibilidades, ela começa a agir de forma mais criativa, mais persistente e mais aberta a aprender. Ela deixa de reagir apenas às circunstâncias e passa a interagir com elas de forma ativa. Um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento dessa mentalidade é a comparação constante. Em um mundo onde as pessoas estão expostas diariamente ao sucesso aparente dos outros, é fácil cair na armadilha de acreditar que todos estão avançando mais rápido, conquistando mais e vivendo melhor. Essa comparação, no entanto, raramente reflete a realidade completa da vida de alguém, mas tem o poder de enfraquecer a confiança interna de quem observa. Quando alguém vive nesse estado mental, começa a acreditar que o sucesso é algo distante ou reservado para poucos. Essa crença cria um bloqueio invisível que impede a ação consistente. E sem ação consistente, não há transformação real. A mentalidade de abundância surge justamente como uma forma de quebrar esse padrão. Ela permite que o indivíduo volte a olhar para si mesmo, para suas próprias capacidades e para as oportunidades que estão diretamente ao seu alcance, mas que muitas vezes passam despercebidas. Em muitos casos, as oportunidades não estão escondidas em grandes eventos ou mudanças drásticas, mas nas pequenas decisões diárias. Na forma como uma pessoa organiza o seu tempo, na disciplina com que executa suas tarefas, na disposição para aprender algo novo ou na coragem de continuar quando os resultados ainda não são visíveis. Outro ponto essencial é compreender que abundância não significa apenas riqueza material. Ela também está relacionada à forma como alguém lida com conhecimento, relacionamentos, criatividade e crescimento pessoal. Uma mente abundante não se limita a um único tipo de conquista, mas busca expansão em diferentes áreas da vida. Com o tempo, essa forma de pensar transforma a maneira como a pessoa se posiciona no mundo. Ela deixa de agir como alguém que apenas reage ao que acontece e passa a agir como alguém que influencia o próprio caminho. Essa mudança não ocorre de forma imediata, mas através de uma construção contínua de novos hábitos mentais e comportamentais. Ao longo dessa jornada, surgem momentos de dúvida e resistência. É natural que antigos padrões de pensamento tentem retornar, especialmente quando os resultados ainda não são visíveis. No entanto, é justamente nesses momentos que a mentalidade de abundância é fortalecida. Cada desafio superado reforça a compreensão de que o crescimento não depende apenas do que acontece fora, mas principalmente da forma como se responde internamente a cada situação.
O desenvolvimento dessa mentalidade também exige uma mudança na forma de interpretar o sucesso dos outros. Em vez de enxergar como ameaça ou comparação, o sucesso alheio passa a ser visto como prova de possibilidade. Se alguém conseguiu, isso significa que o caminho existe, ainda que seja necessário percorrê-lo de forma diferente. Essa compreensão reduz a sensação de limitação e amplia a disposição para agir. A pessoa começa a perceber que o mundo não está em competição constante, mas em um estado contínuo de criação, onde diferentes trajetórias podem coexistir e prosperar ao mesmo tempo. Com essa visão, o destino deixa de parecer algo fixo ou predeterminado. Ele passa a ser entendido como algo em construção, moldado pelas escolhas, percepções e ações diárias. E é nesse ponto que a mentalidade de abundância se torna uma ferramenta poderosa de transformação pessoal, pois permite que o indivíduo participe ativamente da construção da própria realidade, em vez de apenas observá-la acontecer. O que antes parecia distante começa a se tornar possível. O que parecia limitado começa a se expandir. E o que parecia inalcançável começa a se aproximar através da consistência, da visão e da clareza de propósito. Chega um ponto na jornada humana em que a pessoa precisa encarar uma verdade que muda completamente a forma como ela interpreta a própria vida. Nada do que existe ao seu redor é apenas resultado do acaso. O destino, quando observado com profundidade, revela-se como o acúmulo silencioso de escolhas repetidas ao longo do tempo. Aquilo que uma pessoa vive hoje não é um evento isolado, mas o resultado de pensamentos, decisões e hábitos que foram sendo construídos de forma quase imperceptível. Pequenas atitudes diárias, aparentemente sem importância, vão se acumulando até formar a estrutura da realidade que ela experimenta. A maioria das pessoas não percebe esse processo porque está sempre focada em grandes mudanças, grandes oportunidades e grandes acontecimentos. No entanto, a verdadeira transformação raramente nasce de eventos extraordinários. Ela nasce da repetição constante de pequenas ações ordinárias. Ao longo da vida, cada escolha feita molda um caminho. Cada decisão ignorada também molda outro caminho. E é nesse conjunto invisível de decisões que o destino começa a tomar forma. Muitas vezes, o ser humano acredita que está preso a uma situação, quando na verdade está apenas preso a padrões que ele mesmo construiu ao longo do tempo. Esses padrões podem ser mentais, emocionais ou comportamentais. E o mais importante, eles podem ser modificados. A mudança de destino não começa com algo externo, mas com uma revisão interna profunda. É necessário observar como se pensa, como se reage e como se age diante das situações do dia a dia. Essa observação, quando feita com sinceridade, revela exatamente onde estão os bloqueios que mantêm a vida estagnada. Existe também um elemento fundamental nesse processo: a responsabilidade pessoal. Enquanto uma pessoa acredita que sua vida depende exclusivamente de fatores externos, ela permanece em um estado de passividade. Nesse estado, ela espera que algo mude por si só, sem compreender que a mudança precisa ser iniciada internamente. Assumir responsabilidade não significa ignorar dificuldades ou negar desafios. Significa reconhecer que, independentemente do que aconteceu até aqui, ainda existe a possibilidade de reescrever a própria trajetória a partir do próximo passo. Em muitos casos, o maior ponto de virada na vida de alguém não acontece quando tudo melhora ao seu redor, mas quando essa pessoa decide agir de forma diferente dentro das mesmas circunstâncias. Isso revela uma verdade essencial. O ambiente pode influenciar, mas não determina o destino final. Outro aspecto importante é a consistência.
Muitas pessoas até começam mudanças significativas, mas abandonam o processo quando não veem resultados imediatos. Elas confundem tempo de construção com ausência de progresso. No entanto, tudo o que é sólido na vida exige tempo para ser estruturado. O destino não responde à pressa, mas à continuidade. Pequenos esforços repetidos com disciplina têm mais poder de transformação do que grandes esforços isolados. Com o passar do tempo, quem permanece consistente começa a perceber algo curioso. Situações que antes pareciam impossíveis começam a se reorganizar. Oportunidades surgem de forma mais natural. Decisões se tornam mais claras e o caminho começa a parecer menos confuso. Isso não acontece por sorte, mas porque a estrutura interna da pessoa foi sendo ajustada ao longo da jornada. Pensamentos mais claros geram ações mais consistentes. Ações mais consistentes geram melhores resultados. E melhores resultados reforçam novas crenças e comportamentos. Esse ciclo, quando mantido, se torna o verdadeiro motor da transformação pessoal. No entanto, é importante compreender que o processo nunca é linear. Haverá momentos de avanço e momentos de pausa. Momentos de clareza e momentos de dúvida. Momentos de força e momentos de fragilidade. Isso faz parte da construção de qualquer trajetória significativa. O que diferencia aqueles que alcançam resultados duradouros daqueles que desistem no caminho não é a ausência de dificuldades, mas a forma como lidam com elas. Enquanto alguns interpretam os obstáculos como sinais de que devem parar, outros os interpretam como parte natural da jornada. No final, o destino não é um ponto fixo no futuro, esperando para ser alcançado. Ele é uma construção contínua que acontece no presente, a partir de cada decisão tomada agora. E quando essa compreensão se torna clara, a vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e passa a ser um processo consciente de criação. O que antes parecia fora de controle começa a ser compreendido como resultado direto de escolhas internas. E é nesse momento que a pessoa percebe que sempre teve mais poder sobre a própria vida do que imaginava. O destino, então, deixa de ser algo que acontece com ela e passa a ser algo que ela constrói dia após dia, pensamento após pensamento, decisão após decisão. Chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade, nada termina aqui. Porque o que foi despertado em você hoje não pertence a este vídeo, pertence à sua vida. Você foi lembrado de uma verdade simples, mas poderosa. Não é o destino que escolhe quem você será. São as suas escolhas, repetidas em silêncio, todos os dias. Talvez você perceba agora que muitas respostas que procurava fora sempre estiveram dentro. Nos seus pensamentos, nas suas decisões, na forma como você reage ao mundo quando ninguém está olhando. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. Se algo dentro de você se moveu enquanto ouvia esta mensagem, não ignore esse sentimento. Ele não aparece por acaso. Ele é o sinal de que existe uma versão sua pedindo espaço para nascer. A partir de agora, não se trata mais do que você ouviu, mas do que você vai fazer com isso. Porque inspiração sem ação se perde no tempo, mas inspiração com decisão se transforma em destino. Se esta mensagem te tocou de alguma forma, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e escrever um comentário. Não apenas como um gesto para o vídeo, mas como um compromisso com a sua própria evolução. Às vezes, um simples ato marca o início de uma nova fase. E lembre-se, você não está atrasado, você não está perdido, você está em construção. E tudo o que você precisa para mudar a sua história já começou a ser despertado dentro de você neste exato momento. O caminho continua e a sua transformação também.